Por que a taxa Selic está tão baixa? Mas afinal, o que é a taxa Selic? Selic é a taxa básica de juros aqui do Brasil. E ela serve como referência para muitas coisas no mercado, inclusive para muitos investimentos e também para as taxas aí praticadas nos empréstimos bancários. Quando o Copom ele decide aumentar ou reduzir a taxa Selic, ele está praticando aquilo que a gente chama de política monetária. A política monetária ela serve justamente para controlar a inflação ou então incentivar aí a expansão econômica de um país. Geralmente, quando um país tem a taxa básica de juros muito alta, aqui no nosso caso do Brasil é a Selic, as empresas elas não costumam pegar financiamentos bancários para injetar ali nas suas empresas e as pessoas físicas também não costumam resgatar os seus recursos dos investimentos, porque esses investimentos eles estão tendo uma rentabilidade muito boa e as taxas de juros dos empréstimos acabam sendo mais altas também. E aí o que acontece? O ciclo econômico ele não gira, porque as pessoas elas estão preferindo guardar dinheiro do que gastar. Acontece que se não tem gastos em um país, a economia ela não gira. Esse país não consome, esse país não produz e aí, consequentemente, o PIB desse país vai cair. E nenhum país quer que seu PIB caia, porque se o PIB de um país está caindo, esse país ele está regredindo economicamente. O objetivo dos países é sempre ter o seu PIB aumentado. Todos os países querem que o seu PIB suba, mas dificilmente com uma taxa Selic lá nas alturas, isso vai ser possível. É por isso mesmo que os países eles tendem a reduzir a sua taxa de juros com o passar do tempo. Porque as empresas elas acabam investindo mais em produção, investindo nelas próprias, aumentam a produtividade, as pessoas físicas acabam consumindo mais, buscando outros investimentos que não seja na renda fixa. E assim, não é isso que está acontecendo com o Brasil? Só que por trás dessa redução da taxa Selic, a gente tem um vilão. Esse vilão se chama inflação. A inflação por si só não é um vilão. O problema é o descontrole da inflação. A inflação nada mais é que o aumento generalizado dos preços. Então, quando a gente tem um aumento generalizado dos preços de forma descontrolada, que sai da meta imposta, aí é um problema. Porque pensa aqui comigo. Se as pessoas estão consumindo mais, na verdade elas estão comprando mais. E é a lei da oferta e procura. Quanto maior for a procura, maior vai ser o preço. Vale a gente falar aqui que a inflação ela é muito importante num país, desde que esteja controlada. Porque se tem a inflação, significa que esse país está consumindo. E se esse país está consumindo, ele também está produzindo. E aí, nesse caso, a gente tem sim uma melhora do PIB. O grande problema, como eu já falei, é quando essa inflação ela fica descontrolada. E aí, o que o Banco Central precisa fazer? A política monetária precisa aumentar a taxa Selic para que a inflação tenda a reduzir. O que a taxa Selic interfere nos nossos investimentos? Muito, porque muitos investimentos de renda fixa têm como base a taxa Selic, inclusive a taxa DI, que muitos investimentos remuneram pela taxa DI, ela é baseada na taxa Selic. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa emitido pelas instituições financeiras e, na sua grande maioria das vezes, ele remunera a taxa DI. Pode perceber, pagamos 100% da taxa DI, pagamos 110% da taxa DI. O que é essa taxa DI? A taxa DI nada mais é do que uma taxa que tem como base a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo, a meta da nossa taxa Selic é 2% ao ano. E a nossa taxa DI é mais ou menos 1,90% ao ano. Então, olha só como faz sentido. Os investimentos também se baseiam pela taxa Selic. E a gente costuma dizer que a taxa Selic ela é a taxa livre de risco. Por que isso? Porque o título público federal, que se chama Tesouro Selic, ele paga a Selic, geralmente 100% da Selic. E esse título público federal, o Tesouro Selic, ele não tem risco de crédito.
O que é o risco de crédito? É o risco desse emissor dar um calote, não honrar com os seus pagamentos. Significa que o governo, ele não tem o risco de dar calote, porque o governo, ele pode simplesmente imprimir moeda se for necessário para pagar aí os seus investidores, né? Porque quando a gente compra um Tesouro Selic, a gente nada mais, nada menos está fazendo do que emprestar dinheiro para o governo. Então, se eu posso ter um Tesouro Selic que paga 100% da taxa Selic sem risco de crédito, esse é o mínimo que os meus investimentos têm que rentabilizar. E aí, ficou claro para você o que é a taxa Selic e o quanto interfere no nosso dia a dia? Qualquer dúvida, escreve para mim aqui nos comentários. Não deixa de me seguir lá no Instagram, que de vez em quando eu posto várias dicas. Se inscreve no canal e curte aqui também.